Eu também queria ver um pouco a tua percepção desse período todo que nós tivemos, e aí dividir entre duas fases, né? Essa fase atual aqui da pandemia, como você viu a atuação das empresas em relação à administração de gestão de riscos, gestão de compliance, se as empresas tiveram uma atuação forte, se foi considerado por eles algo que temos que reduzir custos e vamos deixar de contratar aqueles serviços que já eram contratados, vamos deixar de ter um pouco da importância disso. E aí eu já emendo com outro lado, que a gente sabe, obviamente, que existe todo um lado de gestão de riscos, gestão de compliance, que atende a normas regulatórias, né? Mas a gente sabe também que a gestão de riscos e o compliance, eles trazem imensas vantagens competitivas. Eu queria que você desse um pouco a tua visão de como que vocês conseguem transmitir isso ao mercado, até como uma forma de trazer novos clientes, né? Ou seja, não apenas atender a norma regulatória, mas conseguir demonstrar ao mercado o quão é importante a gestão de risco, quão importante é o compliance para a manutenção e para o crescimento sustentado das empresas. Obrigado, Carlos. Assim, ótimas perguntas. Eu vou falar um pouco mais do setor bancário, que é aquilo que eu estou acompanhando mais nesse setor de pandemia. O setor bancário ele teve que lidar com dois elementos, né? Um primeiro elemento que é o fato de ser um serviço essencial e de que teve que manter as agências abertas ao público em geral, de forma a conseguir atender esse público e, em alguns bancos específicos, inclusive, a ser um agente do pagamento dos benefícios do governo, que o governo estava apoiando aí os agentes econômicos. Então, esse é um primeiro elemento que basicamente tem uma característica importante, porque está colocando, obviamente, assumindo um conjunto de riscos importantes em termos das pessoas que estão na linha da frente, representando essas instituições, não é? E isso, obviamente, afeta toda uma questão de motivação dessas pessoas, inclusive a visão de como essas instituições também protegem os seus profissionais, né? Então esse foi um dos grandes desafios primeiros, né? Um segundo desafio foi, dado que todos os outros funcionários que não estavam que estar na linha da frente, que puderam ser resguardados, estavam trabalhando em casa devido a essa preocupação de resguardar aí os funcionários, mas por outro lado ter que apoiar os clientes e a economia, né? Esse equilíbrio, a gente viu que as instituições elas foram assumindo um conjunto de riscos maiores nesse período, ou seja, tentando conceder crédito de uma forma mais fácil, mais desburocratizada para os seus clientes, e dando esse apoio na economia, que basicamente era também um papel fundamental que o setor bancário tinha que assumir nesse momento. Mas, por outro lado, com uma preocupação, e acho que foi bem dito aqui pelo Felipe, que é, a gente tem que apoiar os clientes, a gente tem que apoiar a economia, mas nós não queremos que, após a passagem da pandemia, se vire 2008 e o problema seja o setor bancário, né? Então, a gente quer dar um apoio à economia, mas com uma tomada de risco consciente para que a gente mantenha a nossa rentabilidade e solvabilidade, para que a gente depois não se torne um problema, né? Que foi o que aconteceu no passado. Então, os bancos estão tendo esse equilíbrio de apoiar os seus clientes, mas clientes que tenham uma visão que consigam continuar os seus negócios, né? Então, esse tem sido o equilíbrio importante. Uma grande aceleração na digitalização, e obviamente isso traz risco cibernético, não é? Ou seja, eu comecei a possibilitar contratação, repactuação de crédito diretamente no aplicativo de celular, de forma muito rápida. Então a gente, enquanto isso, tem o Pix, que está aparecendo agora também, e tudo isso traz um conjunto de riscos importantes para as instituições. Então eu posso dizer que, em termos de risco de crédito, o apetite a risco manteve-se igual e bem controlado, apesar de todas as repactuações.
em termos de risco de mercado, também, eu acho que foi um movimento do cliente, de quem investia em fundos de investimento, de ter uma aversão a risco, até pela queda da bolsa inicial, de colocar isso em instrumentos menos arriscados. Mas em termos de risco operacional, o risco operacional aumentou neste período de pandemia. Mas foi um risco, uma tomada de risco consciente. Eu quero estar lá junto ao meu cliente, esse é um momento de verdade para ele, porque passando a pandemia, eu quero ser visto, enxergado como alguém que estava lá, junto dele, né? Para apoiar esse movimento. Esse é um primeiro ponto que a gente viu. Quanto à segunda pergunta, que tem a ver como tudo isso realmente traz um custo de observância, então a gente tem uma área de compliance, que são áreas pesadas, que olham cumprimento com as normas, olham temas bastante críticos como lavagem de dinheiro, né, que os bancos hoje também estão sendo colocados como um dos elementos principais, o guardião aí de prevenção à lavagem de dinheiro na economia. Como é que a gente consegue falar com os bancos ou demonstrar para eles que isso no final do dia eles estão poupando dinheiro, né? Bem, o primeiro ponto é o seguinte, bem, a gente sabe que a gente, quando tem algum problema, a gente aí coloca as trancas à porta, né? O primeiro ponto normalmente todo mundo deixava a porta de casa aberta, todo mundo vivia tranquilo, até que apareceu os primeiros assaltos, aí todo mundo colocou trancas na porta, né? Sabe que as multas regulatórias, os problemas que têm surgido, né? E a gente vê no Brasil, né? A gente teve fintechs que iam ser lançadas e tiveram que adiar o seu IPO porque roubaram informações de clientes e pediram milhões em troca aqui no Brasil. Então não é preciso ir muito longe, a gente vê que esses casos ocorrem. Então, vendo isso, como é que a gente... E quando isso ocorre, são milhões, né? A gente vê projetos... Eu, às vezes, penso assim, esse evento, nossa, se eu ganhasse um projeto de consultoria que custasse esse evento, eu teria o meu maior projeto de consultoria de sempre, né? Então, são eventos que realmente custam muito dinheiro. E muitos bancos, eles cada vez mais são apertados, e a gente vê que os bancos centrais cada vez estão pesando mais a sua mão nesse tipo de multas. Então, obviamente, a gente sabe que isso é uma estrutura que é necessário ter. Essas estruturas, ao longo do tempo, foram sendo infladas ao longo do tempo. E hoje o que se pensa é como é que eu mantenho essa efetividade dessas estruturas, eu mantenho isso, mas eu me torno mais eficiente. Então, a discussão que a gente tem muito não é se essas estruturas devem ou não existir. Todo mundo concorda que elas devem existir. É muito mais de como é que eu as torno mais eficientes. Não desmobilizando recursos, mas capturando as vantagens das novas tecnologias que hoje a gente tem em mãos, como o RPA, que é a automação, né, os robôs, como é que eu uso Analytics para pegar nesses dados e ter áreas mais inteligentes que se focam em riscos maiores e não em menores, né? Às vezes a gente fala que fica todo mundo olhando a formiga e o elefante passa por trás, né? RPA, Analytics e outras técnicas, né? Então a gente vê cada vez mais que essas técnicas podem ajudar essas áreas a ser mais eficientes. Ainda tem uma grande componente de áreas de suporte que se dedicam ainda a cruzar números, cruzar valores, porque é difícil bater o número que eles estão monitorando de risco, não bate com o da área de negócio, que não necessariamente é o que está no contábil. Então, muitas vezes, a gente discute mais o indicador do que o resultado ainda. Então, esse tem sido um pouco a discussão, como é que são essas áreas mais eficientes e efetivas. Porque no final do dia a gente olha e vê grandes bancos continuando a ter problemas. Sim. Eles não desaparecem. Então, existe uma preocupação de como é que eu garanto que essas áreas elas continuam a ser efetivas, mas elas também abraçam novas tecnologias, não só para trazer eficiência, mas também para conseguir desafiar. Então, a gente vai entrar no Open Banking. Eu, no setor bancário, eu quero ter uma área de risco que me
junto da executiva que me venha dizer quais são os riscos do Open Banking. Eu sei que é bom, eu sei que eu preciso estar lá, eu sei que, mas como é que eu estou lá e quais são os riscos e o que é que eu tenho que fazer para não colocar o meu brand em causa, né? Então, assim, essas áreas de risco hoje também tem que dar um step up importante em termos de conhecimento daquilo que está acontecendo no mundo de negócios, nas fintechs, e trazendo isso para cima, né? Então, a gente vê, mesmo com o Pix, né? O Pix traz um conjunto de riscos associados. Sem dúvida. As áreas de segunda linha têm que estar discutindo esses temas. E muitas vezes eu vejo assim, vejo o pessoal de business, negócio, tem que falar do Open Banking, tem que falar de Pix, e eu não vejo as áreas de risco discutindo esses temas, e tem que discutir, porque eles são uma parte importante dessa discussão.